No ar, Delarte Repórter. Apresentação: André Assmann. Financiamento: Universidade Fevale e Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio: Bom Tempo Internet, Nature Cycle Plastic Paper, Bodega Oriental, Panificadora KS, Cervejaria Alta Brick e Delarte Produções. Pode rodar a trilha. Muito boa noite. Está entrando no ar o Delarte Repórter de hoje, desta quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Agora, pelo horário de Brasília, são 19 horas e 3 minutos. No Delarte Repórter de hoje, você vai acompanhar os benefícios do teatro ao vivo, mas em isolamento. Quem são os personagens? Onde vivem? Do que se alimentam? O que fazem em situação de quarentena para não pirar na batatinha? Você acompanha uma entrevista exclusiva com a atriz e diretora Lara Bittencourt. Um meteoro de grande magnitude é registrado nesta madrugada no Rio Grande do Sul. E ainda as principais manchetes do país e do mundo, a previsão do tempo e a nossa mensagem especial que vai fazer você refletir até não poder mais. Isso e muito mais no Delarte Repórter desta noite. Mais uma vez, muito boa noite. Nós teremos a participação aqui no estúdio de duas jornalistas, duas repórteres e correspondentes internacionais da nossa emissora, Nazera Cabeleira. Muito bem-vinda, Nazera. É uma satisfação mais uma vez trabalhar com você. Boa noite! Também temos aqui no estúdio, vamos ter hoje aqui na nossa programação do Delarte Repórter, Getúlia Vargas. Boa noite! Muito bem, Nazera Cabeleira, é com você. Estamos ao vivo pelo Instagram e Facebook. Pedimos que compartilhem essa live com seus contatos e também clicando no aviãozinho que aparece aqui embaixo no Instagram e no Facebook, clicando no botão compartilhar. Logo mais você acompanha nosso programa também pelo YouTube e versões curtas para o WhatsApp. E você pode enviar os seus comentários, sugestões e dicas de assuntos durante a nossa transmissão. Você entra em contato conosco, participe com a gente fazendo esse programa, porque o Delarte Repórter é feito para você. Vamos então às informações e curiosidades do dia de hoje, desse dia 1º de outubro. Getúlia Vargas, é com você. Hoje é Dia Internacional da Música, Dia Mundial do Idoso e Dia do Vendedor. Muito bem, vamos chamar também por aqui Nazera Cabeleira, por favor. Então, no dia de hoje, na história. Desculpe. Em 1908, Henry Ford lança o primeiro carro popular, chamado de Ford T. Carro muito popular na história. E em 1971, o Walt Disney World é inaugurado perto de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.
Muito bem, muito obrigado pelas suas participações, Getúlia Vargas e também Nazeira Cabeleira. Muito obrigado. São realmente jornalistas e repórteres muito competentes, não estariam aqui na nossa emissora. E atenção, uma queda de um grande meteoro de grande magnitude foi registrada no Rio Grande do Sul na madrugada desta quinta-feira. De acordo com o Observatório Espacial Heller e Jung, localizado em Taquara, aqui no Vale dos Sinos, foi o maior meteoro já registrado no estado desde que o observatório começou a atuar em 2016. A explosão do meteoro ocorreu a 1h09 da madrugada desta quinta-feira sobre a região de Caxias do Sul, na Serra. Segundo Carlos Fernando Jung, proprietário do observatório e diretor científico da região sul da Brazilian Meteor Observation Network, o meteoro entrou na atmosfera a uma altitude de 100 quilômetros, mas não tocou no solo. A sua luminosidade foi superior à da Lua. O tamanho do meteoro ainda deve ser analisado, assim como a sua velocidade, mas, de acordo com o Instituto, é a primeira vez que se registra um fenômeno de tamanha magnitude. As imagens em vídeo são impressionantes, realmente muito impressionantes, e você pode conferir depois do encerramento desta edição do Delarte Repórter aqui neste perfil no Instagram e também no Facebook. Vamos então agora às principais manchetes do Brasil e do mundo, aquelas que você acredita só se quiser. Exclusivo! A ciência confirma que Jesus Cristo reclamava de só receber um presente por fazer aniversário no Natal. Um homem paga a dívida de desconhecido para parar de receber ligações de telemarketing de manhã cedo. Família de São Paulo fica sem internet por um dia e reencontra filho que não via há quase 2 anos. Cientistas confirmam que um fenômeno astrofísico conhecido como fenda no tempo faz a tarde de sexta-feira durar 6 meses. Feijão por cima do arroz será considerado ocultação de bens. A fraude revelada. Empresa anunciante sempre ganha o teste do sabão em pó. E ainda, jovem não consegue ver a nota do Enem no site do INEP, pois só lembra da senha do Netflix. Muito bem, agora nós vamos fazer contato com a nossa entrevistada de hoje. A nossa entrevistada de hoje que terá transmissão única e exclusivamente para os nossos acompanhantes, o nosso público virtual do Instagram. Teatro, circo e artes plásticas é o tema da nossa entrevista de hoje. Delarte Repórter. Financiamento Universidade Fevale e Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio Bom Tempo Internet, Nature Cycle Plastic Weber, Bodega Oriental, Panificadora KS, Cervejaria Altenbrick e Delarte Produções. Nós vamos conversar então com Lara de Bittencourt, que é atriz e diretora. Vamos abordar artes plásticas e circo. Essa aí é a Lara de Bittencourt? Produção, eu acho que essa aí é a Lara. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, senhorita Lara? Eu sou um pedacinho dela, mas não sou bem ela. Um pedacinho de Lara, muito bem, um pedacinho de Lara. Então, por favor, moça, quem é você falando aqui em nome de Lara? Eu sou a Miacusa. Miacusa, muito bem, Miacusa. Miacusa, entendeu? Miacusa. Tem que falar rapidinho assim, Miacusa. Me acusa. Quase um golpe de karatê, entendeu? Me acusa!
Tá certo, tá certo. 19 horas 14 minutos, aí em Rio Grande também são 19 horas 14 minutos? Peraí. É 14. Muito bem, Lara de Bittencourt, lembrando aos nossos telespectadores que a transmissão ao vivo no Facebook não conta com a participação de Lara de Bittencourt, apenas a ligação nossa, a transmissão pelo Instagram. Muito bem, por favor, Lara, diga para o nosso público virtual aí, que está nos acompanhando nesse momento e que vai ver esse vídeo depois, quais são as principais características do seu clown, é isso? Você está fazendo um trabalho de clown, é isso? É eu. Então, como vocês podem ver, é uma parte bem ridícula minha. E sempre me dá muito medo de expor, né? Porque não é assim, como se eu ficasse pelada na frente de vocês, entendeu? Mas ao mesmo tempo de ficar pelada é complicado. É bem difícil. Complicado. Até porque nesse horário nem pode, né? Mas assim, a produção tá aqui me avisando que não pode. Não pode. Esse negocinho aqui, meu nariz, é a menor máscara do mundo, entendeu? É André teu nome, né? André Bonner, isso. Uhum. André Bonner. Esse negocinho aqui é a menor máscara do mundo. Mas essa máscara, ela não é uma máscara de mascarar, não. Ela é uma máscara de revelação, amigo. Olha só, de revelação, muito bem. Lara, por favor, ou me acusa, por favor, diga para o nosso público virtual aí que está nos acompanhando, o que é um clown, então? Para que as pessoas possam entender a diferença, o que é um clown e como é que ele é criado, como é que foi criado o seu clown? Tá. É porque eu não sei falar muito, eu vou chamar aquela lá outra, tá? Só um pouquinho. Tá bom. Oi. Agora é Lara de Bittencourt. Tudo bom? Tudo bem, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Lara? Estou ouvindo. Agora sim é com Lara. Agora sim é com Lara Bittencourt. Muito bem, Lara Bittencourt. Diga então para a gente, apresente um pouquinho o seu clown, né? A minha acusa, no caso, né? O que é um clown e como é que ele é criado? Que foi a pergunta que eu fiz para ela. Como é que funciona? Bom, o clown, ela meio que falou mais ou menos o que é, assim, né? O clown realmente, ele não é um personagem, né? Um personagem é algo que... Até tem, dependendo da linha que tu seguir para trabalhar com o personagem, tu vai buscar em ti o que tem naquele personagem. Mas o clown, ele é o único intransferível, ele é somente teu, assim. São as tuas partes mais convictas, entendeu? A tua fragilidade, como se fosse a tua criança que ficou lá na infância, assim, que te traz para o mundo para te enxergar, para que tu consiga enxergar o mundo através daquele olhar. E aí, ao mesmo tempo, ela traz, sendo a criança, ela traz sem crítica, ela traz esse olhar para o mundo sem julgamento e traz a tua parte ridícula, traz a tua espontaneidade, traz as tuas fragilidades, traz várias coisas assim para fora. É isso, André Bonner. A Lara trabalha, obrigado, você pronuncia muito bem o meu nome, é bem isso mesmo, você explicou sucintamente assim, o que é o clown, né, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor, porque muitas pessoas não sabem o que é clown. Clown vem do inglês, né, palhaço, né, a tradução é literal, mas não é palhaço de circo, não é? Não, exatamente. O clown, eu dei uma resumida de como que a gente descobre mais ou menos o clown. Mas o clown, ele vem do inglês e ele é mais... Ele é como se fosse o pobre, sabe? Ele é a parte ingênua, é a parte mais pura da sociedade, aquela que as pessoas passam a perna, assim. E aí ele... Sei lá, as pessoas da roça são os clowns, sabe? É bem nesse sentido, assim. Entendi. E como é que funciona, Lara, para a gente fazer graça em situações sérias e delicadas, por exemplo? Você poderia fazer uma situação, criar uma gag de clown, é gag que chama, não é?
É gag. É gag, né? Uma gag de clown poderia, que é uma cena para o público leigo, seria uma espécie de uma cena, né? Uma gag de clown. Clown ele tem uma outra nomeação, né? Uma outra nomenclatura, não é? Como é que seria se eu quisesse pedir para você fazer uma cena com um assunto delicado, como o coronavírus, por exemplo, ou situações de tragédias? Como abordar isso de uma maneira, como fazer graça com situações complicadas, sérias, assuntos assim delicados, digamos assim? Olha, eu acho, para mim, trabalhar com coisas sérias e delicadas através do clown é colocar o teu ponto de vista mais verdadeiro, mais absurdo, assim, e a gente, porque o clown ele também é uma crítica à sociedade, né? Então, por exemplo, numa situação como um coronavírus, buscar a situação de... Olha o cachorro! O cachorro é a questão de trabalhar em casa, né? A questão do home office, né? Que é uma situação um pouco delicada. O cachorro está quase entrando aqui para dentro de casa. A produção segura ele. Produção, segura o cachorro. Uma situação como, por exemplo, a situação do coronavírus, que está todo mundo preso dentro de casa. Vamos pegar uma situação assim. É como essa pessoa está se relacionando com ela mesma, com não ter muitas coisas diferentes para fazer, com não conseguir sair para a rua. E aí ela vai trazer para a Gag como ela se sente e como ela vai descobrindo novas maneiras de descobrir, de reagir, de viver no dia a dia, de se relacionar com as outras pessoas, né? A repetição de não conseguir fazer outras coisas, ou as dificuldades, né? Vai muito nas dificuldades de como que as relações entre casal, por exemplo, sabe? E aí o clown é o cômico trágico ao mesmo tempo, né? Não é um cômico somente para fazer bobagem, né? Ele traz sempre uma crítica junto, assim, sempre tem algo a mais ali dentro. E aí vai de como cada clown vai fazer. Não existe uma regra, né? Aí tu tem que fazer um trabalho para descobrir como o teu clown age, trazendo essa ingenuidade, essa espontaneidade, expondo as suas fragilidades, o seu ridículo e como ele vai se relacionar com as coisas ao seu redor. E aí independe o que ele vai fazer, independe o que ele vai fazer, não, independe qual a situação. Né? Uma situação como essa é muito propícia assim, para fazer. Muito bem, você já fez alguma gag ou alguma cena que tenha abordado as questões do coronavírus? Já! Eu fiz uma espetáculo virtual? Espetáculo virtual? Ela tá gravada no YouTube, mas eu ainda não divulguei, mas ela tá lá no YouTube. Mas já pode divulgar? Não, eu vou divulgar, mas eu ainda não fiz isso. Ela tá lá no meu canal do YouTube. Me acusa com dificuldades no banheiro e de saco cheio do isolamento e a relação dela no banheiro. É isso. A relação da minha acusa no banheiro. Muito bem, olha só. Deve ser muito interessante. Estou bastante ansioso para ver, viu, Lara? Estou bastante ansioso. Lara, me diga uma coisa. Você também passou pelas artes visuais, não é verdade? Antes de ir para Santa Maria, você começou a faculdade de artes visuais em Rio Grande, é isso? Foi, aqui onde eu moro em Rio Grande. Exatamente. E em que aspectos essa faculdade de artes visuais ela contribuiu na sua carreira no seu trabalho de clown e também na sua carreira de atriz, de diretora de teatro? Como é que você considera essa questão das contribuições do seu trabalho com artes visuais, daqueles semestres que você estudou nas artes visuais, para o seu trabalho de teatro, como artista, como atriz? O curso que eu fiz 2 anos, ele não era artes visuais, né? Faz muito tempo, sou velha, né, gente? Foi lá em 1997. Era licenciatura em artes plásticas naquela época, e aí com habilitação em educação artística. E eu fiz 2 anos e eu desenvolvi muito um gosto pelo desenho, né? Muito, muito, assim, trabalhar muito com grafite, com pastel, até hoje, giz pastel, não pastel de comer, giz pastel. E esse instrumento do desenho, ele vem até hoje comigo, assim, ele virou um instrumento de expressão para mim, né? Muitas vezes, quando eu quero resolver alguma coisa interna minha, eu pego um papel, um lápis e começo a rabiscar, assim.
E aí ele vem vindo junto comigo, e esse conhecimento, por exemplo, de proporção, sabe? Algum conhecimento de cor, de estética, assim, eu trouxe junto pro teatro, com certeza. Relação com figurino, para cenário. Eu não tenho um grande conhecimento como artista visual, mas assim, o que eu tenho, eu trouxe junto comigo. Perfeito, são 19h24 neste momento. O pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, eu devo lembrar que nós estamos ao vivo numa entrevista pelo Instagram, porque nós tivemos problemas técnicos com o Facebook, não conseguimos conectar a Lara Bittencourt para essa entrevista, então a transmissão com a Lara Bittencourt falando a respeito do mundo do circo e da sua passagem pelas artes plásticas e de como essas áreas contribuíram para a carreira dela e como ela pode, na verdade ela vai passar alguns exercícios depois, não é, Lara? Para o pessoal poder fazer em casa e a gente poder abordar essas questões. Então, pessoal do Facebook, daqui a pouquinho a gente retoma a nossa conversa aqui diretamente com esse público virtual que está nos acompanhando aqui, mas por enquanto, então, nós seguimos aqui pelo Instagram. Lara, eu queria lhe perguntar, falando aí das artes visuais, agora falando um pouquinho a respeito das artes cênicas, do teatro, mais especificamente, que é a sua formação, como é que você pode dizer que o teatro, as artes cênicas, elas podem contribuir na qualidade de vida das pessoas? Essas pessoas, principalmente essas que estão nos acompanhando neste momento. Ai, gente, tanta possibilidade. É muita possibilidade mesmo, exatamente. Eu conheço um amigo meu que ele fez teatro e aí realmente ele me conta muita coisa a respeito disso e as possibilidades se abrem incomensuravelmente. É um tal de André Assmann. É meu xará, exato, é meu xará, isso. É meu xará. Faz um tempo que eu conheço esse cara. Então, essa pergunta, ela é bem complexa, André Bonner. É Bonner? É Bonner? Tá. André Bonner. Ela pode ir para tanto lugar, assim, porque o teatro, ele não o instrumento do teatro e do conhecimento do trabalho com teatro, que não é necessariamente somente a cena, né? O trabalho com teatro, ele tem um processo muito anterior, assim, de pesquisa, de conhecimento de consciência corporal, de estudos infinitos e uma descoberta do espírito humano, que nem diria o nosso Konstantin Stanislavski, né? E todas as possibilidades que a gente tem com o nosso corpo, coisas que a gente não usa no cotidiano, né? Para relação consigo mesmo, com o outro, assim. Então, eu acho que tanto o teatro quanto o trabalho com o clown são instrumentos para uma vida melhor, assim, para se relacionar com o seu dia a dia, até para fazer coisas do cotidiano, assim, sabe? Se tu tem noção do teu eixo, do teu corpo, né? Noção da tua dimensão ocupando espaço em relação aos outros, assim, se tu consegue estar, porque o teatro tem isso, né? Todos esses instrumentos nos trazem para o presente, para esse instante, assim, né? Pergunta para o André Assmann depois que ele vai te dizer. Ele estava me dizendo outro dia, ontem ainda ele me dizia a respeito disso, sobre essas questões todas, falava inclusive sobre questões de criatividade, de postura, de relaxamento em situações de estresse, como é os que a gente vive agora em situação de quarentena, né? Então são situações assim que a gente pode usar a ferramenta do teatro, os macetes que o teatro nos traz, as técnicas, para poder trabalhar melhor, para poder viver de uma maneira muito mais tranquila, né? Muito mais aprazível para si próprio e para as pessoas que nos rodeiam, não é verdade? É verdade. E além disso, o teatro pode nos ajudar a aprender a gente a se expressar, né? Porque é muito difícil se expressar às vezes, né? Às vezes a gente está sentindo muita confusão interna, assim, ainda mais numa situação dessas, as pessoas estão presas dentro de casa, não sabem como se expressar. O teatro pode nos dar muitos instrumentos de tirar as coisas somente de dentro da cabeça ou que estão lá guardadas no coração, na emoção, e conseguir corporificar suas emoções. Olha que bonito. E se entender como pessoa, não é? E se entender melhor como pessoa, né? Como indivíduo. Exato.
E aí se aceitar como um ser humano, né? Porque os seres humanos erram, os seres humanos, se nós não errássemos, nós não seríamos seres humanos. Graças a Deus que erramos e com esses erros a gente pode consertar e melhorar a nossa vida, né? E se tornar uma pessoa melhor. Com certeza. Lara, estão me dizendo aqui no ponto eletrônico que você tem algumas sugestões de exercícios, já que a gente está falando de benefícios do teatro para as pessoas, algumas técnicas, alguns exercícios, sugestões de exercícios, você vai trazer na área das artes plásticas ou do circo? Olha, eu tenho duas ideias aqui. Tem uma que vem que é do teatro e que... Olha o cachorro! Você pode usar tanto para teatro quanto para palhaço, ou somente para expressar-se, e uma outra que é também para se expressar, mas tem uma técnica que é das artes plásticas, artes visuais. Mas eu vou começar com a minha caixinha das emoções. Caixa das ações e emoções. Ok, está invertido aí pra gente, mas é caixa das ações e emoções, isso? Assim não adianta, né? Não adianta porque não vai aparecer. Não. Caixa das ações e das emoções. Muito bem, Bonner. Então, eu sou muito controlado. Esse exercício é uma brincadeira, Bonner, que as pessoas podem fazer entre si. Ou os pais podem fazer com os filhos, as mães, pais e filhos podem fazer em casa. As crianças estão muito tensas dentro de casa, né? Estão enlouquecidas. Façam uma grande roda de brincadeira e brinquem disso aqui. Isso é uma brincadeira bem legal para se fazer, Bonner. É assim, ó. E o que tem dentro? Aqui dentro, vou explicar. É uma caixinha, como diz aqui, das emoções e das ações. Aqui dentro tem vários diversos papeizinhos. Cada papelzinho tem escrito ou uma emoção ou uma ação. E aí, ó, sei lá. Tá, mas aqui, por exemplo, eu peguei um papelzinho que está escrito ingenuidade, tá? Ingenuidade. Vamos supor. Tem outro aqui que está escrito inquietação, né? Bem propício para essa situação de quarentena, né? Tem surpreso, tem coragem, tem indiferença, timidez, para tudo quanto é tipo de coisa que acontece dentro das pessoas. Aí o que a gente faz? Faz a roda, uma pessoa fica lá com a caixinha, aí a outra pessoa fecha o olhinho e escolhe um papel. Ai, que não sai um papel muito difícil. Ok, caiu um que fecha bem nessa situação onde nós vivemos, que é o nervosismo. As pessoas estão bem nervosas, certo? Certo. Não é verdade? Então, aí o que a gente vai priorizar neste exercício? É o seguinte, fazer que a pessoa que pegou o papelzinho consiga expressar o nervosismo, mas não somente sentir o nervosismo, né? Porque uma pessoa pode sentir o nervosismo e tá só com um sentimento de nervosismo, né? A ideia aqui é que a gente consiga trazer para o corpo um estado de espírito de nervosismo, vamos dizer, para que a pessoa consiga compreender de si mesma como ela é nervosa e que ela podendo compreender como ela é nervosa, ela pode lidar melhor com aquilo. Não valem estereótipos e clichês, situações assim que ficam na casca, né? Tu entende, né, Bonner? Sim, porque justamente o meu amigo André estava me contando a respeito disso. Justamente. Então, a ideia aqui é justamente isso, é sair do estereótipo. O que é o estereótipo, né, André Bonner? O estereótipo são aquelas coisas que estão como se fossem taxadas. Uma pessoa que é braba é assim. Uma pessoa que está com pressa vai olhar o relógio. Uma pessoa que está com fome passa a mão na barriga. Ou que está com dor de barriga.
sabe? Uma pessoa que está nervosa vai roer os dentes. Roer os dentes. Isso é o que não se quer, né? É o que não se quer. Isso são estereótipos. E os estereótipos não envolvem o ser, a pessoa como um todo, né? Não envolvem o corpo, não envolvem a mente, não envolvem a emoção, não envolvem as sensações, não envolvem as impressões, não envolvem o imaginário, nem a criatividade, tá só, é um estereótipo, né? É só uma representação de tal coisa. E aí tu fica sobreposto, fica fora de si. Então, o que a gente quer aqui é que a pessoa traga a maior sua verdade possível. Que a pessoa seja verdadeira. E eu vou te dizer que eu estou me sentindo assim hoje. Eu estou meio nervosa, sabe, André? Por quê, Lara? Por que tenham... É por causa da entrevista, da participação aqui ao vivo, ou qual é o problema? Uma mistura de coisas todas, de circunstâncias de isolamento. Eu posso dizer que, vamos supor, né? Vamos supor, Bonner. Ô, Lara, deixa eu só te interromper um pouquinho, deixa eu contextualizar o pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui pelo Facebook. Vai lá. Só para o pessoal saber, a Lara apresentou... Como é que é o nome da caixinha, Lara? Caixa das Ações e Emoções, é isso? Caixinha das Ações e Emoções. A Caixa das Ações e Emoções é uma sugestão de atividade que as pessoas podem fazer em casa. No que consiste essa caixinha das emoções e ações? Você coloca dentro vários bilhetes, como, por exemplo, nervosismo, apreensão, medo, amor, carinho, emoções e diferentes situações que você pode colocar lá dentro. Depois você tira, você pode brincar com os seus filhos, não é, Lara? Você pode brincar com seus filhos, você pode brincar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, claro que sempre respeitando o isolamento social e as proteções, né, que as autoridades de saúde recomendam nessa situação de quarentena. Isso é importante que a gente diga. Então, o pessoal aí do Facebook pode fazer isso em casa, faz essa caixinha, coloca dentro e vai tirando e vai procurando contextualizar, sentir no corpo, expressar aqueles papeizinhos que vocês forem tirando lá de dentro. É uma maneira, uma brincadeira fácil e divertida de vocês se conhecerem e trabalharem mais as suas ações e as suas emoções. Fiz o resumo direitinho? Nossa, você é maravilhoso, Bonner. Eu acho que tu deve ter estudado teatro, cara. Na verdade, eu converso muito proximamente com o meu amigo o André, que fez o meu xará, né, que fez teatro. Realmente, ele me passa dicas valiosíssimas. Entendi. Exato. Então, daqui a pouquinho nós temos aqui para o pessoal do Facebook mais uma outra atividade que a Lara vai passar agora sobre as artes plásticas, é isso? Isso, pode ser. Pode ser. Pode ser? Vamos lá então, Lara. Vamos lá. Exercício. Este universo das artes plásticas é algo que eu nunca fiz na minha vida, assim, ao vivo, numa live. É algo muito íntimo e pessoal meu que eu trago. Então, eu estou revelando para vocês. Bom que eu estava com a minha acusa aqui, então vai me ajudar a revelar esse lugar, né? Então, vamos lá. Esse trabalho, primeiro você precisa de um lápis. Eu tenho 2 aqui. E um papel. Certo? Vamos lá. Ai! Um lápis e um papel. É fácil, né? Pegue um lápis e um papel. Isso. O pessoal do Facebook pode ir anotando essas dicas aí. Um lápis e um papel. Vamos ver. Isso. Aí você escolhe aí na sua casa um objeto qualquer, mas é interessante que seja um objeto que te traga interesse, que te desperte alguma coisa interna, que você acha interessante de alguma maneira, assim, né? Que te desperte alguma coisa, assim, interna, tá? E um objeto. Um objeto. Um objeto que te desperte alguma coisa. Então, um papel, uma caneta e um objeto que te desperte alguma coisa. Pode ser um porta-retrato com uma foto que lhe é importante, alguma coisa nesse sentido. Um despertador que foi da avó, alguma coisa nesse sentido? Pode, exatamente. Eu escolhi um cactus. Um cactus muito bonitinho. Num cachepozinho vermelho e o cactus verde cheio de espinhos. Eu que não botaria a minha mão ali. Cheio de espinhos no meu cactus. Muito bem, vamos ver. Esse cactus, o que eu vou fazer com ele? Primeiro eu vou colocar ele na minha frente, ok? Vamos ver. Vou colocar ele aqui, ó. Vocês não estão vendo ele aqui, né? Mas tudo bem. Aí, o que eu faço?
Eu observo ele, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é conseguir ter uma noção de proporção do objeto que eu tô desenhando, que eu vou desenhar, né? Observar o objeto e procurar uma noção de proporção do objeto. Isso, exatamente. Aqui, o meu cactus. Eu vou riscar com um lápis bem suave, esse primeiro. Eu vou riscar onde fica o início e onde fica o fim do objeto. Ali dentro e as laterais. Ali dentro é onde vai acontecer meu desenho. Ok? Entendi. Marcar o início e o final do objeto. Qual é a altura que esse objeto tem, digamos? Exatamente. Aqui vai ficar meu objeto. Os meus riscos de proporção, acho que não dá para ver, né? Dá para ver os riscos aí? Dá para ver, dá para ter uma noção, exato, dá para ter sim, dá para ter uma noção, assim, sim, dá para ter. Tá, aí tu tira da cabeça a ideia de que tu tem que ser um desenhista. Todo mundo desenha, para começo de conversa, tá? Todo mundo desenha, é verdade. O que a gente vai fazer aqui é experimentar a sua criatividade em cima de um objeto. A minha ideia aqui não é desenhar o objeto exatamente como ele é. Então, eu vou partir de uma ideia de proporção para expressar este momento através do meu desenho. Entendeu? E aí, eu tenho essa ideia de proporção aqui. Ai, peraí. Deixa eu arrumar o negócio. Não tem espaço. Eu tinha uma outra brincadeira de teatro que eu ia usar isso aqui, ó. Ah, como é que chama isso? É uma espátula de cozinha? É uma espátula. Transformação de objetos. Muito bem. Também é uma outra possibilidade. Também marca o início, marca o final do objeto e procura... Tá. E aí aqui eu tenho essa parte, aí eu vou observar e eu vou fazer primeiro riscos do que eu tô vendo ali, né? Ele não precisa já sair com uma forma, uma plasticidade e uma beleza, entendeu? Eu vou fazer isso é uma coisa muito interessante. Fazer apenas riscos em relação ao objeto em si. Não precisa pensar logo de querer ter o desenho pronto, ter o desenho exatamente acabado, aparecer uma fotografia, né? Porque isso, na verdade, acaba amedrontando a pessoa e a pessoa acaba não desenhando. Eu digo por mim. Não desenhando, exatamente, Bonner. Aí você faz o desenho aqui... Você vai ver que o meu desenho não é nada agora, nesse momento. Eu só vou riscar algumas coisas. Ó, eu, por exemplo, aqui já saí lá do meu topo. Lembrando que a Lara está fazendo esse desenho ao vivo neste momento. Não tinha nada preparado antes, né? Não, nada. Vocês vão ver uma coisa acreditando horrível na Lara. Vocês vão ver uma coisa horrível nesse momento. Entendeu? É algo... Vamos ver, o que é que nós temos aí? Tá? É só para ter uma noção da base do desenho. Olha, as formas, no caso, são as formas principais do desenho, né? As formas, isso. E agora, eu vou te dizer uma coisa que eu lembro de um professor meu que dizia, quando eu estava lá nas artes plásticas, ele dizia para mim assim, ó, o inconsciente da gente fala através do desenho. Então, se você está desenhando, não se usa borracha em desenho assim de expressão. Se está desenhando e o teu desenho saiu da forma que tu projetava, quer dizer que teu inconsciente está falando contigo. Vai a partir do que aconteceu. Aqui aconteceu isso. Ó, saiu da forma aqui em cima. Eu marquei aqui, ele já saiu lá, ó. Entendeu? Tá, aqui estava um risco, eu acabei fazendo outro risco para manter a proporção do desenho. Tá bom? Uhum. Aí agora, a partir dessa forma, tu larga a tua imaginação. E ó, o pulso, ele é mais ou menos... ele não está conectado com a tua mente, ele está conectado... Ele está conectado com o que tu está enxergando e ele é mais ou menos como teatro, entendeu? No teatro, olha a associação com o teatro, Bonner, que eu pensei agora. Vê se faz sentido ou se eu tô louca. Associação com o teatro. Viu? É como se isso aqui fosse o texto do autor. Isso. O objeto é o texto do autor. É o texto do autor. Eu sou a artista que vou interpretar esse texto do autor.
Então, eu vou respeitar os limites, vou respeitar as indicações que o autor me dá, mas o como eu vou fazer é meu, é do artista. Por isso que vira arte, porque tu te coloca naquela situação. Deu para fazer a associação? Muito profundo. Mas você sabe que eu vou praticar essa questão aí das proporções, porque eu sou um péssimo desenhista. Eu faço homem de palitinho, né? Então eu não sei desenhar. Eu digo sempre isso. E sempre me achei assim que eu não fosse, que eu não sei desenhar, então eu tenho um certo trauma nesse sentido, né? Então eu vou praticar, de repente eu tiro esse trauma, eu resolvo essa questão aí. É a coisa da proporção, depois é soltar a imaginação em cima, entendeu? E botando os espinhos e botando os outros elementos. Isso, exatamente, certo. É por aí. Essa é a brincadeira. Muito bem. Ô, Lara, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Ok, depois eu termino meu desenho. Depois você termina o seu desenho e aí você me manda que eu coloco ele na postagem. Ah, tá bom. Vou terminar. Tá certo? Mesmo, então. Muito obrigado. Então, eu quero lhe agradecer muito pela entrevista, pela sua participação nesse espetáculo online, aqui no Delarte Repórter. Foram muito valiosas as suas considerações e as suas sugestões de exercícios. O pessoal aí de casa certamente vai treinar, muitos vão treinar, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu lhe agradeço a você e também a Miacusa. Ela também agradece. O nariz dela arrebentou, gente. Arrebentou, mas ela agradece, tá? Bastante. Ela agradece. Arrebentou o nariz. Eu tô bem feliz de estar aqui com vocês. Eu espero que todo mundo fique bem e que não tenha vergonha de si e que possa vir para o mundo bem como se é. É isso que eu tinha para dizer. Que assim seja, que assim seja. Muito obrigado, Lara, pela sua participação aqui no Delarte Repórter mais uma vez. Beijos. Um beijo, um abraço. Se cuide. Até uma próxima. Obrigado. Lara Bittencourt, então, participando, atriz e diretora, participando conosco aqui do Delarte Repórter nesse momento da entrevista. Muito obrigado, Lara, e até uma próxima. Bem, assim nós vamos dando prosseguimento ao nosso telejornal. Nós estamos chegando quase ao final, porque agora nós vamos falar sobre coronavírus. É isso, coronavírus, Getúlio Vargas, os casos de coronavírus começam a reduzir no estado, mas a pandemia ainda não acabou, não é verdade? Exatamente! É muito importante que você proteja a si mesmo e as outras pessoas ao seu redor, conhecendo os fatos e tomando as precauções apropriadas. Siga os conselhos da autoridade de saúde local. Isso protege você e evita a propagação de vírus e outras infecções. Muito bem, agora a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. É uma previsão do tempo que vale mesmo, viu? Ela é atestada pela SOMAR Meteorologia. Nazera Cabeleira, quer dizer que então amanhã o clima vai ficar mais agradável que hoje, é isso? Isso mesmo! Amanhã, sexta-feira, a frente fria avança de vez e faz com que as temperaturas sofram queda brusca na maior parte do Rio Grande do Sul. Segundo a SOMAR Meteorologia, a condição ainda é de chuva no estado, com alerta para muitos raios, ventania, eventual e queda de granizo e maiores transtornos que esses temporais podem causar. O dia fica mais encoberto e com temperaturas que pouco variam entre amanhã e a tarde. Muito bem, obrigado Nazera Cabeleira. Até uma próxima, seu cabelo está muito cheiroso e muito bonito hoje. Muito obrigada! Tá certo, essa foi Nazera Cabeleira fazendo a participação aqui no Delarte Repórter, porque a Nazera Cabeleira, inclusive, ela foi correspondente internacional em Londres da nossa emissora há uns anos atrás, não é verdade? Isso mesmo! O seu cabelo ajudava com o frio de Londres? Ah, com certeza! Ele era o que mais me esquentava. Olha só, muito obrigado. Amanhã nós voltamos com a previsão do tempo para sábado. Isso! Até sábado! Isso, muito bem. Então amanhã às 19 horas a gente volta. Até sexta! Muito bem. Então essas foram as informações do tempo com Nazera Cabeleira para o pessoal aqui do Facebook e também para o pessoal do Instagram. E para encerrar, a nossa mensagem da noite, que diz que a vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar o que você quiser.
E assim nós chegamos então ao final desta edição do Delarte Repórter, que teve o financiamento da Universidade Fevale e SEDAC, a Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio Bom Tempo Internet, Nature Cycle, Plast Weber, Bodega Oriental, Panificadora KS, Cervejaria Altenbrick e Delarte Produções. Nazeira Cabeleira, boa noite! Boa noite! E também o meu boa noite a Getúlia Vargas. Boa noite! Muito bem, boa noite a todos e amanhã nós estaremos de volta em mais uma sessão inédita, diferente da sessão de hoje, com outros convidados, com outras notícias, informações, curiosidades, aqui no Delarte Repórter. É amanhã, aqui no Instagram e também no Facebook. Uma boa noite a todos e até amanhã!